dia! Olá, hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Então, como eu sempre falo, você pode aprender como ajudar uma pessoa que estiver passando por alguma crise, algum pensamento de ansiedade. Então, bom dia, Saul! Muito bom, gente. Hoje tá chovendo aqui. Então, olha que eu já tinha decidido falar sobre ansiedade ontem à noite. Eu pensei, eu não vou nem perguntar, não vou abrir as caixinhas lá, porque eu prometi semana passada que eu ia trazer mais informações sobre ansiedade. Então, hoje eu vim aqui falar um pouco da palestra que eu faço. Muitos já acompanharam minha palestra, já sabem que eu falo sobre ansiedade, eu ensino como enfrentar, como que você pode desviar esse pensamento, se observar. O início de tudo é autoobservação, tá? E algumas técnicas da terapia cognitivo-comportamental é o que verdadeiramente tem ajudado muitas pessoas. E hoje eu vim para contar também para vocês o quanto que tem vidas e vidas sendo libertas da ansiedade, dessas crises intensas. Inclusive, alguns pacientes que eu contei nas minhas palestras. Então hoje eu tô com meu coração bem feliz que alguns casos que eu levei nas palestras dizendo do enfrentamento, como que eles estavam com terror, com pânico, com medo excessivo do Covid, e que algumas pacientes já pegaram o Covid, inclusive, e conseguiram passar por essa fase sem ter a crise. Então, é uma abordagem muito eficaz, é uma abordagem que assim, eu super recomendo. Se vocês ainda não ouviram falar sobre a TCC, dentro da psicologia tem essa abordagem. Eu fiz uma especialização de 1 ano e meio fora da faculdade só para aprender sobre essa abordagem. São técnicas que a gente vai adquirindo para você lidar com seus relacionamentos, com seus filhos, com o teu cônjuge, e sim, tanto no trabalho, em diversas áreas. Eu mesma sou uma que utilizo as técnicas para minha vida. Então, até ontem eu comentei, vou ensinar as mulheres a aprenderem técnicas de como moldar o marido a forma que ela quer, entende? Fazer com que ele entre no ritmo que agrade ela. Mas se isso não é manipular? Gente, existem técnicas que podem te ajudar a você ter comportamentos mais saudáveis. Então, é algo bom para você. Se você pode ensinar isso para uma outra pessoa que convive com você, eu não vejo como manipular. Eu vejo como algo saudável. Por quê? Porque eu vou estar mostrando para o outro que é muito possível ele melhorar o comportamento para que a gente tenha um convívio melhor. Então é isso que eu quero ensinar para vocês hoje. Como que vocês melhoram o comportamento de vocês e a partir daí vocês conseguem avançar nos relacionamentos, no dia a dia, com outras pessoas em diversas áreas, tá? Eu falo que a TCC é vida, é algo assim transformador, é algo que eu consigo ver resultado. Então, por isso que eu falei, hoje eu vou falar sobre ansiedade, vou tentar tirar algumas dúvidas de vocês, quem tiver alguma pergunta relacionada à crise, o quanto que você também já presenciou e quer ajudar outras pessoas, porque o que eu começo sempre fazendo na minha palestra é o seguinte, eu falo assim, hoje eu vim aqui te ensinar a ajudar uma pessoa com crise de ansiedade. E hoje exatamente estou aqui abrindo, eu vou deixar isso gravado para poder pessoas que puderem assistir aprenderem como que elas podem se ajudar, primeiramente é se ajudar, tá? Não sei se vocês estão me vendo direitinho aí. Vou ter até um instrumental aqui para vocês acalmarem um pouquinho a mente, quem tá aí acelerado, que muitas vezes vai passar por aqui, que de repente vai até tá com a crise. Mas, inicialmente falando sobre a ansiedade, vamos lá, vamos começar a entender o que acontece. Eu falei muito dos bloqueios emocionais, lembro? Por que eu tô trazendo muito sobre os bloqueios? Aí eu já tô identificando assim que quando a pessoa se livra dos bloqueios emocionais, a ansiedade também vai embora.
tá? E quando eu comecei a entender que os meus pacientes traziam repertórios que eram sobre o Covid, Silvana, eu tenho medo de perder meu emprego, eu tenho medo de passar Covid pro meu filho e acabar eu perdendo meu filho, ou então perdendo meus pais. Então esse medo que eles me traziam, eu validava, eu entendia, mas no fundo, gente, eu não posso generalizar, não posso falar assim, todo mundo tem bloqueios, eu não posso falar isso. Cada caso é um caso. Teve alguns momentos eu percebi que era descontrole mesmo, a pessoa não tem a autorregulação emocional para poder se controlar a ponto de vir a ansiedade e ela já fala, opa, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. E eu fui ensinando isso aos poucos, né? E principalmente com uma técnica muito simples, a técnica da respiração, que eu vou falar aqui para vocês daqui a pouco. Mas quando eu comecei a perguntar um pouco sobre a vida dessa pessoa, me fale um pouco do seu passado, da sua infância, de como eram os seus pais, como foi a sua trajetória, me fala dos seus relacionamentos, o que aconteceu lá atrás, teve alguma situação que você se sentiu mal, se sentiu humilhado, desprezado, ou você ficou com alguma apreensão muito forte por alguns anos. E aí eu fui vendo, gente, que realmente as crises de ansiedade hoje que essas pessoas tinham era devido a algum fato traumático, algum evento que eles tinham vivido ou por apenas observação. Por exemplo, a mãe viveu muitos anos tendo crise de ansiedade dentro de casa. E esse filho pequeno, ele observava a mãe tendo essas crises. E ele ficou uma pessoa hoje ansiosa, porque ele via o comportamento da mãe, ele achava aquilo normal e ele copiou e hoje ele tem os sintomas que a mãe tinha, entende? Então assim, tem casos e casos. Às vezes vai ser por evento traumático, por algo que você passou, mas pode ter sido também pelo ambiente que você viveu, o comportamento de outro que você observou. E eu peguei algumas situações como o transtorno obsessivo compulsivo, que era também trazendo ali para os dias atuais o que eles viram a vida inteira os pais fazendo. Os pais tinham um comportamento que não eram tão saudáveis, não percebia e fazia ali os movimentos repetitivos. A criança cresceu observando, os pais muitas vezes colocando medo nessas crianças, sempre trazendo argumentos assim, olha, cuidado, sempre veja o botijão se está com a chave desligada, se acontecer alguma coisa, você tem que ligar para esse número aqui de emergência. Isso é criança, tá? Olha, se acontecer de alguém bater na porta, você não abre. Então, foi gerando, sabe, nessas crianças, o medo tão excessivo, a preocupação de que algo ruim vai acontecer. Algo ruim está por vir. Eu tenho que ficar 100% alerta. Eu tenho que ficar o tempo todo preocupado com o que pode acontecer, porque minha mãe me falou que eu tenho que ficar me prevenindo o tempo todo. Entende? Então, assim, tem diversas coisas que podem ter gerado aí ansiedade e outros transtornos, como o transtorno obsessivo compulsivo, que a partir daí eu peguei uma adolescente, um caso que era assim, porque observou os pais e ela tinha hoje alguns movimentos repetitivos, porque ela observou por muitos anos e aquilo gerou nela, essa preocupação excessiva também, isso gerou esse comportamento, tá? E aí, a primeira orientação que eu dou comece a observar quais são os seus pensamentos. Por que você está sentindo essas reações no seu corpo? E a gente aborda muito, muito isso em relação aos pensamentos. Eu até passo exercícios para que eles preencham, para que eles se observem. Eles têm que entender que aquele pensamento ele vai ter um poder tão grande de gerar sentimentos, e essas emoções que são geradas através desse sentimento que ele começou a criar dentro da sua mente, ele vai fazer com que o corpo reaja, entende? Então, quando a pessoa começa a pensar, caramba, o que eu estava pensando antes de ter a crise?
ó, eu tava com medo, eu tava preocupada, eu tava achando que eu ia pegar Covid, que eu ia passar pro meu filho, que eu ia passar pros meus pais. Então eu começo a identificar. Aí teve os casos também das pessoas estarem num grau tão elevado de medo que achavam que ia chegar no hospital, não ia ter o respirador, ia acabar morrendo, não ia ter velório. Então isso foram repertórios assim que eu ouvi, eu falei, meu Deus, que nível de preocupação tão elevada. E que graças a Deus a pessoa agora pegou Covid, ficou assim com sintomas leves, porque foi um tipo de enfrentamento que eu ensinei. Eu falei assim, olha, fale com o Covid, converse com o Covid, fale com ele, Covid, ok, eu sei que você está se aproximando, eu sei que você está chegando, tá se aproximando da minha família, dos meus amigos do trabalho, mas se você tiver que vir, venha com sintomas leves, venha com sintomas que realmente eu não fique tão atordoada, que seja aí falta do paladar. Então assim, hoje essa minha paciente que eu tô trazendo para vocês o caso, ela pegou semana passada e tá com esses sintomas também, sem o olfato, sem o paladar, e tá levando de boa, tá tranquila, não teve a crise, entendeu já que o enfrentamento ajudou ela anteriormente, porque não adianta quando tiver a crise para você querer aprender a fazer algo. Por isso que eu falo, eu quero ensinar as pessoas como que elas podem aprender técnicas simples para quando tiver alguém do seu lado passando por um momento como esse de crise de ansiedade, você ter a habilidade para ajudar, tá? Então, por exemplo, uma das técnicas simples é você fazer a respiração profunda e lentamente. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Simples, se você tiver esse mínimo, você já ajuda alguém, sabe? Você já ajuda, porque a pessoa, ela não tá lembrando que a respiração é algo tão poderoso. E as pessoas com esses sintomas de taquicardia, a boca seca, de repente aquele mal-estar no estômago, aquela sensação ruim, sudorese, os tremores, tem vários sintomas que as pessoas vão tendo e elas não se dão conta do que está acontecendo. E aí é onde eu falo, comece a treinar a respiração antes de vir esses sintomas. Faça com que isso seja a sua primeira técnica, a respiração, tá? A primeira técnica, gente. E eu tô falando isso com muita propriedade, porque eu já passei por isso, eu já contei para vocês que eu passei uma situação de ter o início, né, desses sintomas. Eu tive dentro do ônibus, eu falei, gente, o que tá acontecendo? Você fica desesperado, você não sabe se falta o ar. E eu tava dentro do ônibus com máscara e achando que não tava conseguindo respirar, o ar não vinha. Você puxa, o ar não vem. É como se você tivesse nos seus últimos minutos de vida, sabe? É como se a vida fosse acabar ali. Você puxa e não vem. E é algo desesperador, que ninguém quer morrer. A gente fica preocupado muito em morrer e falar assim, caramba, vou morrer aqui? Assim? E foi porque eu tava minutos antes pensando na minha primeira palestra. Eram 11 horas da manhã, eu ia fazer no dia seguinte, eu ia fazer naquele horário a minha primeira palestra. E aí os pensamentos que eu consegui me observar eram, será que as pessoas vão querer me ouvir? Será que as pessoas querem aprender sobre o que eu vou falar? Será que eu vou falar sozinha? Será que as pessoas vão levantar? Gente, era uma preocupação tão excessiva em relação ao que eu estava sentindo naquele momento que começou a dar essa aflição. Começou e eu senti, por isso que hoje eu falo, eu tive um pouco desse sintoma, só que eu agi rapidamente. Como eu tenho essa técnica muito forte na minha cabeça, o que eu tive que fazer? Eu tirei a máscara, abri a janela do ônibus, me levantei e comecei a respirar e pensando, o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo respirando, puxando o ar devagar e soltando. E aí foi onde que o meu coração desacelerou, porque a gente sente, né? O coração parece que vai sair pela boca. E aí eu comecei a acalmar, desacelerei, falei, isso é uma crise de ansiedade
Então, o que eu vou fazer? Eu vou me acalmar, porque a crise ela não vai te matar. Ela não tem esse poder. Isso é uma reação normal do nosso corpo para te defender. Então, o nosso corpo ele foi preparado para a defesa, tá? E também para o ataque. Eu sempre explico sobre o que a ansiedade ela existe no nosso organismo, para que em momentos de perigo você consiga se defender, tá? Ou você consiga fugir. Então, ela é natural, ela é saudável para que você tenha esse tipo de comportamento em momentos de perigo, tá? A pessoa fala assim, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa. Muito ansiosa é quem tem crise, quem tem reações no corpo. Eu tenho crise de ansiedade direto quando eu vou fazer uma palestra, quando eu vou entrar, falar em público. Às vezes você não tem a reação do corpo, você só está preocupado excessivamente, mas fala que tem crise de ansiedade. Então tem que tomar cuidado que às vezes a gente está falando que tem algo que às vezes é normal, adrenalina normal do corpo, uma preocupação normal. Agora, a ansiedade em si, ela faz esse tipo de sintomas virem várias vezes. Ele não se contenta, tipo, em vir uma vez só. São várias vezes e isso gasta muita energia da pessoa. Durante o momento ali do trabalho, que ele está concentrado, ele não consegue mais concentrar. E quando eu falo para eles se observarem, os pacientes se observarem, é exatamente isso. O que você estava pensando antes de ter a crise? Gente, se vocês entenderem o quanto que isso é precioso, vocês observarem os pensamentos de vocês, tá? Porque é daí que surgem todas as ansiedades que as pessoas têm, que hoje eu vejo que muitas pessoas se preocupam tanto com o que vai acontecer. Será o futuro, é o excesso de futuro que a gente fala muito, né? O quanto que a pessoa fica ligado 100% lá no que vai acontecer e 80% das coisas que eles imaginam não acontece. Até acontece alguma coisa ou outra, né? A pessoa se previne, tem aquela precaução normal, até acontece algo. Meu gato quer subir na janela, tadinho, só que eu fechei. Ele vai descer. Então, quando você se preocupa com o excesso, com algo que muitas vezes nem vai acontecer. Então, gente, é esse nível de preocupação que eu queria que vocês baixassem um pouco, vivessem o quanto mais no hoje, no agora. O quanto que eu falo muito de exercício físico, porque o exercício ele faz você se sintonizar com o momento presente. Você se preocupa com o próximo passo, se você estiver numa esteira. Você se preocupa com o próximo exercício, mas assim, ali, naquele ambiente, naquele momento. Então é um ótimo local para vocês treinarem a mente de vocês para se manterem no momento presente, tá? Que é fazer exercício, fazer com que... Olha o quanto que é bom isso também. A quantidade de oxigênio que você ingere, que você inala, você consegue fazer com que esse oxigênio mais rápido que você está colocando para dentro do seu organismo, você faz também liberar mais o dióxido de carbono. Então, quando você tem esse nível de entra e sai de oxigênio e gás carbônico, o que acontece? Você está também ativando ali o controle. Você aprende a controlar. E quando tem pessoas que passam por crise de ansiedade, que tem essa respiração, que perde esse controle, né, fica disfuncional, se ela está treinando numa academia, fazer com que esse oxigênio entre mais nos seus músculos, faça esse exercício, ela vai saber controlar também mais numa crise de ansiedade. Por isso que, assim, é muito poderoso também quem pratica exercício físico, tá? Outra coisa também que eu falo muito de alimentar os seus pensamentos com algo que realmente seja mais plausível, com que realmente seja prazeroso. Porque o quanto mais vocês alimentarem a mente de vocês com algo negativo, com tensão, com preocupação, com medo, quanto mais você fala, mais você atrai pensamentos assim. Porque o cérebro ele te ouve muito e ele é tão sagaz que ele fala, caramba, se ela tá falando é porque isso é importante. Se ela tá repetindo, é muito importante. Cara, então o que eu vou fazer? Eu vou guardar.
se ela tá dando ênfase aqui, ó, eu vou guardar. E quando ele guarda, ele faz com que toda hora ele te pergunte assim, ó, tá tudo bem? Posso manter isso daqui? Você vai querer guardar mesmo? Porque ele vai ficar querendo saber se realmente você quer continuar com aqueles pensamentos negativos. Você tá falando, você tá pensando, ele fala, epa, isso aí que tá acontecendo tá sendo legal para ela. Então eu vou validar, vou guardar e de vez em quando eu vou estar lembrando ela. É simples, gente. Por mais assim que não é simples para quem tá vivendo a crise, mas é simples vocês terem esse nível de consciência, de clareza, de que quanto mais vocês insistirem em ficar vendo notícia ruim, eu parei em abril, porque aquilo tava me fazendo tão mal, que eu não tava, meu dia, sabe quando o dia fica pesado, o seu corpo se arrasta, você fala, meu Deus, o que tá acontecendo no mundo, essa pandemia, meu Deus, e agora as pessoas estão morrendo, meu pai, se alguém da minha família morrer, se meus amigos lá do meu trabalho morrerem, e assim, eu comecei a ficar com muita preocupação. Eu tive que desligar a televisão 100%, porque eu tava trocando de canal, trocando, e aquilo ia baixando a minha energia de uma forma que eu comecei a fazer meus vídeos. O primeiro vídeo foi totalmente por causa dessas notícias. O primeiro vídeo, assim, por mais que foi algo que eu tomei coragem de falar assim, caramba, eu preciso ajudar a população, eu preciso fazer alguma coisa. O meu primeiro vídeo foi muito baseado nisso, foi muito baseado nessas notícias que eu via. Eu falava, eu vou me posicionar, eu quero ajudar pessoas, o que eu já aprendi hoje pode ajudar alguém. E aí eu comecei a gravar e aí foi mudando, né? Na medida que eu fui gravando foram vindo outras ideias, mas inicialmente foi por causa do Covid, assim, sabe? Que eu fiquei me sentindo mal, me sentindo impotente de não poder ajudar ninguém dentro de casa. Fiquei um mês de abril inteiro dentro de casa, aí foi onde que eu fui fazer uma caminhada, já contei pra vocês, que ali eu falei, Deus, eu quero saber onde estão essas vidas que eu vou ajudar. E, gente, é tão sobrenatural quando você se coloca também à disposição para ajudar outros, é tão maravilhoso, porque surgem pessoas de diversos lugares te acompanhando, te ouvindo, buscando ajuda. Então, isso foi algo para mim que eu comecei a falar das notícias, foi algo que me despertou, mas eu tive que parar. Eu soube a hora de parar. Então, será que você está sabendo a hora de parar? Será que você não está até hoje assistindo várias notícias? Uma das orientações que eu dou para os meus pacientes, eu falo, para de assistir esse tipo de notícia. Porque quanto mais você ouve, mais você vai ter crise. Porque aquilo vai ficar guardado, você vai reter aquela informação e aquilo vai ser um acúmulo dentro de você de medo, de pânico, de terror, de preocupação excessiva. Então, esse é o primeiro passo. Para de assistir isso. Autoobservação é o segundo passo, de observar seus pensamentos. Terceiro, aprender técnicas simples, que é da respiração, começar a praticar exercício físico, e aí eu vou começar a falar agora o que? Meditação, tá? O que acontece? As pessoas não dão muito crédito, não dão muita atenção para isso. Até hoje eu vejo pessoas que falam, não dou conta de fazer isso não, isso não é para mim não. Isso é algo que eu não tenho paciência alguma, eu não consigo ficar 5 minutos fazendo meditação. E eu falo mesmo, não adianta também querer fazer meditação na hora da crise, tá? Por quê? Porque a pessoa tá num estágio tão elevado ali que ela não consegue nem raciocinar direito. Então, o quanto você puder alimentar a sua mente com palavras mais saudáveis, que você inspire e expire de uma forma que você vai conduzindo a sua mente para visualizações. Aí eu vou já falar para vocês que eu já ajudei uma jovem, uma adolescente na época, que ela teve uma crise de ansiedade do meu lado e foi através da visualização que eu consegui trazê-la de volta, tá? Para a realidade, porque a ansiedade, depressão é distorção da realidade. A pessoa ou vive muito no passado ou vive muito no futuro. Então ela não está vivendo a realidade de agora, do hoje, tá?
E a visualização é se transportar. Essa é uma técnica simples também. E aí você fala assim, como é que se ensina assim sobre visualização? Isso é realmente eficaz? Muito eficaz. Quando a pessoa, eu falo sempre assim, imagine um local que você já foi, que você gostou muito de contemplar, talvez a natureza, talvez um parque, uma praia, algo que seja assim, que te dê prazer só de lembrar daquele ambiente. Não importa, pode ser um passeio em família que você gostou muito. Então é você se visualizar novamente naquele local, você contemplar os detalhes daquele local, você ir imaginando as coisas boas que você está ali contemplando, sabe? Se conectar com o sol, com as nuvens, com a natureza, com as árvores ao seu redor e se transportar mesmo, tá? Visualmente falando, você vai para esse local, para esse ambiente agradável. Por isso que é bom ter memórias assim guardadas, ter memórias de locais. Você fala assim, caramba, qual foi o local que realmente eu gostei muito, que eu senti prazer em estar naquele local? Então deixa isso guardado de uma forma assim que você pode ativar esses locais que te trouxe tranquilidade, prazer, que você brincou com os animais, que você... Nossa, tem um local no Brasil que eu chorei e hoje eu fico pensando como eu quero voltar, que é lá nas Cataratas de Foz do Iguaçu, que aquele lugar eu acho tão divino, é tão poderoso, aquele barulho das águas que fazem o teu corpo se arrepiar inteiro, aquele ambiente, aí você vê o arco-íris, aí você vê aquela fumaça da água batendo tão forte. Gente, quem nunca foi, se programe um dia para ir na vida, tem que ir ver aquilo, tem que sentir aquela emoção, sentir aquele peso das águas, uau, uau, e é imparável. Eu falo, meu Deus, eu vou embora, o negócio vai continuar aí por anos e anos e aquilo não para. Eu falo, meu Deus, que negócio divino é esse? É um transbordo tão excepcional, é algo extraordinário. Eu falo, gente, que coisa mais linda, que coisa mais poderosa, que coisa mais divina. Então esse é um local que às vezes eu quero me transportar de volta e eu tenho uma foto, eu vou ver se eu acho essa foto para mandar para vocês, para postar. Uma foto que eu tava com a câmera na mão e uma borboleta pousou aqui no meu antebraço. Cara, e assim, aquele barulho, aquela fumaça, aquele arco-íris, e eu ali sintonizada com tudo aquilo, eu bati uma foto, só que pegou a borboleta, o meu braço, a borboleta e uma lágrima nos meus olhos, no meu rosto assim correndo, porque era muita felicidade, e esse local para mim é um dos locais mais lindos que eu já fui na vida, sabe? Que eu senti a presença de Deus assim muito forte. E é isso que eu tô querendo trazer para vocês. Tragam à memória de vocês esses detalhes. Você vê, a emoção que eu senti ao bater aquela foto era tão grande que eu não percebi, tá? Depois que eu fui ver a foto, a lágrima assim, ó, sabe? De tanta alegria que eu tava de estar vivendo aquilo. Então, para você conseguir ter memórias assim, claro, nem todo mundo tem... Ah, sim, mas eu não tenho memórias tão agradáveis, assim, com tanta emoção igual você descreveu. Mas tem, gente, algum momento familiar, algum local que você já passeou, que você já caminhou, enfim, é se transportar de volta para esse lugar, sabe? É se imaginar. Então, isso é uma técnica simples e saudável para você ajudar alguém que está no momento de crise. Não é falar assim, o que você tá sentindo? Fala pra mim, eu quero te ajudar, eu quero saber o que você tá fazendo, que tá passando, tá com falta de ar, tá com o coração acelerado, tá com sudorese. Não faz isso com uma pessoa, por favor, não façam isso, tá? A gente é muito no automático, a gente quer saber o que o outro tá sentindo, mas o outro não consegue nem falar. E quanto mais você pergunta, mais ele fica desesperado, porque ele fala, meu Deus, vai aumentar. Quanto mais eu falo, mais aumenta essa crise, essa dor dentro de mim, mais aumenta. Então ele prefere nem falar. Então o ideal é vocês
fazerem isso. Vamos lá, respiração, é mais simples. Vamos aqui, visualiza um local junto comigo, algum local que você queira conhecer. Eu sempre levo as pessoas para Cancún, né? Eu fala aí, vê um local na sua mente aí que você já projetou que quer conhecer um dia. Vamos para esse local agora. Aonde? É uma praia? É um passeio turístico? O que você gostaria de viver ainda, sabe? E aí você vai caminhando com essa pessoa, vai junto, vai na visualização junto. Agora, se você for a pessoa que tiver crise, é isso que eu tô falando. Lembra você de locais, ou então imagine assim, uma vez, algum dia eu quero estar lá em Cancún, passeando naquelas praias, vendo aquele azul, aqueles vários tons de azuis, e eu vou poder sentir o vento, a brisa tocar, e eu conseguir contemplar o pôr do sol, eu conseguir olhar nas águas, ver aqueles peixes nadando, colorido. Então assim, Sil, mas isso é balela. Não é, tá? Depois que se alguém viver isso daí, me fale que isso é simples e muito, muito eficaz, tá? Bom, vamos falar de outra técnica. Eu tô com a minha palestra aberta aqui. Caminhada, gente, como caminhada é transformador. Eu fiz muita caminhada terapêutica, tá, com os meus pacientes nessa pandemia, porque eles precisavam saber o quanto que aquela caminhada poderia ser útil quando eles estivessem com sintomas da ansiedade. E aí eu ia falando tudo que eu estava vendo ao meu redor, né, as sensações que eu estava sentindo, contemplando tudo aquilo, e eles lá no ambiente, vários lugares do Brasil aí, tá? Vários ambientes, eles conseguiam também me passar o que eles estavam vendo, o que eles estavam sentindo, e aí a gente fazia essa caminhada juntos, tá? Para poder baixar um pouco essa ansiedade. Vocês têm pergunta, gente? Eu não sei se alguém tá aqui e quer perguntar alguma coisa. Carla, bom dia! Eu vou abrir para perguntas aqui, se vocês quiserem, tá? Então, quem quiser já fazer alguma perguntinha, eu vou tentar... Deixa eu pegar o ósculos para não ficar espremendo aqui o olho. Cataratas é presença de Deus, total. Então, ainda bem que você já entendeu que eu vivo isso também. Daniele Vasques, Gisele, oi queridas, bom dia. Fernanda, sejam todos bem-vindos aí, tá? Oi Isabel, Saul, Kátia, Ruda, que lindo, gente. Obrigada pelo carinho, tá? Quem continua aqui. Mas é porque realmente é um assunto que eu queria voltar nesse assunto, eu queria continuar falando sobre ansiedade semana passada, mas o tempo era tão curto. Eu falei, não, vou pegar um dia só para poder ajudar outras pessoas com técnicas simples. E a outra técnica que é de enfrentamento também, tá? Que é você pegar alguns papeizinhos, tá? Papeizinhos assim, uns cartõezinhos que você possa escrever frases ali de enfrentamento em relação ao que você estiver passando. Como que você pode ver, de repente você está numa separação, você está ou passou por algum problema familiar, está com alguma apreensão, é uma apreensão excessiva. O que você está vivendo hoje em dia aí na tua vida? Então, comece a escrever vários cartõezinhos de como você enfrenta essa situação, quais são as palavras positivas que você pode colocar para você ler, tá? Nos momentos que estiver vindo a crise. E aí você deixa na sua carteira, deixa na sua bolsa, deixa dentro de alguma gaveta que você de vez em quando abre, no banheiro, enfim, vários locais que você possa ter esses cartões de frases que possam estar te dando essa clareza de que isso é realmente o que pior pode acontecer quando eu tenho alguma crise, o que pode estar... Façam perguntas também, perguntas descatastrofizando tudo isso, porque a ansiedade, a pessoa pensa que o pior vai acontecer, que algo ruim vai acontecer. Então essas perguntas, você fala, não, a ansiedade ela não tem poder de me matar, mas o que pior pode acontecer? É eu ficar de repente muito demonstrando para as pessoas que eu tô mal, as pessoas ficarem me vendo de uma forma muito vulnerável,
vou ficar me sentindo apontada pelos outros. Quais são os seus medos, suas dores em relação a você ter uma crise? Então, quando você tem esse nível de clareza de que, olha, não vai acontecer o pior, isso não vai me matar, então eu vou começar a escrever frases aqui que sejam frases de elevar o meu pensamento, de elevar a minha alma, para que eu consiga me sentir melhor. E aí escreva frases prontas ou alguns versículos que você goste, tente identificar aquilo que te deixa feliz só de ler, você então escreve aquilo e é isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa pra gente falar. Meditação guiada, eu falo muito sobre meditação guiada, o quanto que tem opções de você começar a treinar a sua mente, porque olha que coisa boa que aconteceu uma vez com uma paciente. Ela estava ouvindo direto as meditações que eu estava enviando para ela, só que o celular dela pifou e ela estava com algumas crises de ansiedade naquele período e ela falou: Silvana, como que eu ia fazer para poder fazer minhas meditações, meu celular quebrado, e eu fiquei preocupada, e agora como é que eu vou conseguir dormir? Porque ela já estava conseguindo dormir, coisa que ela não... Isso também atrapalha muito, né, o sono da pessoa. A pessoa fica totalmente descompensada, não consegue desacelerar e aí não dorme, fica madrugada fora acordada. E aí uma das técnicas que eu falo, gente, muito tranquilo você começar a fazer isso e isso ser muito útil, que é a meditação guiada. E aí ela falou: Silvana, aí eu tive uma ideia. Eu comecei a lembrar de tudo que eu ouvia na meditação, que eu já costumava ouvir a mesma meditação. Eu deitei e comecei a lembrar das frases da meditação e comecei a fazer isso dentro, né? Ficar pensando naquelas frases. E aí eu mesma fiz a minha meditação guiada, né? Lembrando das palavras, e eu consegui dormir bem. Então é isso que eu tô falando para vocês. O treino antes é essencial. Quando vocês começarem a entender isso, que poxa, até uma meditação em momentos de tensão, de angústia, ela pode me ajudar, que eu vou, mesmo se eu não tiver nada, celular, não tiver nada para poder colocar para eu ouvir, eu lembrar, aí eu volto aí no início, que o pensamento ele faz isso, ou ele te deixa bem ou ele vai te deixar mal. Então, se você tem isso dentro de você, você tem esses pensamentos da meditação que você já decorou, gente, isso é libertador. É libertador, é você não depender de remédio para dormir, sabe? Tem as pessoas que precisam tomar medicação. A terapia cognitivo-comportamental, ela é muito eficaz, dependendo dos casos, nem precisa tomar remédio, tá? Pra vocês verem o poder que tem. E casos que as pessoas ainda estão tomando remédio, juntando com essa terapia, vocês vão conseguir cada vez mais avanço aí de melhoras, de conseguir se libertar dessas crises, tá? Então, busque informação, vai entender. Eu sempre falo, gente, TCC é vida, TCC é maravilhoso, eu vou defender até o último minuto da minha vida, porque como que isso é libertador? Como que essas técnicas que já foram estudadas, elas conseguem ajudar diversas pessoas em diversas áreas da vida, entende? Então, assim, eu tô defendendo mesmo porque é algo que eu utilizo, é algo que faz parte do meu dia a dia, da minha vida no todo, assim, que eu vejo, cara, como que isso é realmente transformador, é algo que me deixa melhor, me faz me sentir mais capacitada para poder lidar com as minhas emoções. Aí outra coisa que, deixa eu ver aqui, a alimentação, tá? A ansiedade tem a ver também com o que você se alimenta, tem alimentos próprios aí para vocês se preocuparem em buscar informação sobre isso, ter uma dieta mais saudável, porque as pessoas comem tanta besteira, nossa, é tanto doce, é tanto refrigerante, é tanto... Gente, começa a colocar mais água para dentro do seu organismo, se observe. Eu sou uma, tá? Eu sou uma que é totalmente errada, totalmente errada. Aí eu me pego, às vezes eu falo, caramba, quase não bebi água hoje.
E eu tenho que andar com água do meu lado o tempo todo, senão eu não bebo. Eu esqueço. Então, o teu organismo, às vezes, ele grita por água. Ele grita por água, tá? Cuidar do sono. Tem muitas pessoas que ficam com preocupações de colocar tudo naquele dia e eu quero terminar tudo, só vou dormir depois que eu terminar, e às vezes vai dormir tarde, tem que acordar cedo, aí tem um descontrole aí em relação a esse sono, não consegue dormir tranquilo. Então as pessoas precisam ter esse cuidado com o sono, ter esse sono mais saudável, de você desligar mesmo, sabe? Conseguir desligar, sair daquela preocupação, porque eu já me vi assim, e não é bom. Eu falo muito da procrastinação, porque às vezes você tinha que fazer algo naquele dia, você não fez, você postergou, e aí na hora de dormir o que acontece? Culpa, acusações de que você deu prioridade para o que não era prioridade naquele dia. Aí você começa com as suas punições e aí você faz o quê? Perde sono, vira para um lado, para o outro, não dorme. Por quê? Porque você sabe que você não deu as prioridades devidas. Aquilo que realmente era necessário fazer, você não fez. E quanto mais você evitar a procrastinação, começar a ter mais ação, colocar em prática ali tudo que você se propôs a fazer, realmente ir lá fazer, gente, eu vejo isso comigo, é diretamente proporcional à qualidade do sono. Você vai dormir em paz, você vai dormir tranquilo, satisfeito, parabenizando, que tem essa parte também, você se parabeniza por você ter concluído algo bom, ter feito algo tranquilo. Eu tô fazendo essas lives de manhã. Gente, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa fazer live de manhã. Por quê? Antes eu tava fazendo live à noite. Eu ficava o dia inteiro naquela preocupação que tal horário eu tinha que parar tudo, começar a me preparar para poder fazer a live. Agora não. Agora eu acordo, assisto a live que eu assisto de manhã, bem cedinho, já levanto, já tô aqui. Agora o meu dia vai ser tranquilo, eu não vou ficar preocupada que mais tarde eu vou ter que entrar na live. Então assim, isso é meu, era uma preocupação minha, mas qual é a sua preocupação hoje? O que está acontecendo aí hoje que está te tirando o sono? Quais são as tribulações que você está passando, que podem ser diversas tribulações, tá? Pode ter sido o desemprego, pode ter sido as contas, pode ter sido o filho que está com algum problema de saúde, pode ter sido o término do relacionamento, ou apenas uma briga que às vezes você sabe que vai reconciliar, que vai ficar tudo bem, mas você acha que está no fim. A gente sempre acha que é o fim, aquela briga sempre vai ser a última, que não vai ter mais volta. E será que foi alguém que você perdeu? Será que foi a saúde de alguém que está indo embora e você não sabe o que fazer para ajudar? Falta de recurso? Então, assim, eu não sei qual é o seu problema hoje. Eu não sei o que está tirando o seu sono hoje. Mas uma coisa eu tenho certeza. Se você fizer um pouquinho hoje, em prol de ajudar, de fazer com que aquilo melhore hoje. Ah, não, mês que vem eu vou receber, eu vou poder ajudar. Não. Às vezes uma ligação, às vezes uma mensagem, às vezes um abraço, às vezes o perdão, que é o que eu mais tenho falado. O perdão é o essencial para você começar a ter qualidade de sono. Porque quando você coloca essa toxina de mágoa, de angústia, de tristeza, de decepção, de acusação, de tanta coisa ruim que você vai guardando porque o outro te fez. Nunca é você que faz, sempre é o outro que te faz. Você não se magoa sozinha, você não se fere, você não vai pra frente do espelho e fica o tempo todo só te acusando, só te maltratando. Normalmente isso é o outro que faz isso com a gente. Por isso que eu falo dos bloqueios. Os bloqueios são outras pessoas que nos causam. E aí, falando um pouquinho dos eventos traumáticos, de pessoas que já em algum momento maltrataram a gente, feriram a gente com palavras, é onde que eu falo para vocês fazerem essa busca. O que aconteceu? Por que hoje você está tendo crise de ansiedade? Porque alguém em algum momento falou algo que te fez mal, te sentir mal. Alguém te humilhou. Alguém fez algo para você que você se sentiu o pior ser humano. Ou você viu alguma coisa acontecendo
teu pai batendo na tua mãe, você viu algum acidente na sua frente acontecendo, um assalto. O que aconteceu? Tenta relembrar o que aconteceu que hoje você fica com esse medo excessivo. Eu peguei pessoas que não conseguia dirigir, não conseguia sair de casa de manhã muito cedo. Por quê? Porque tinha passado por um assalto. E aí a gente teve que voltar e perdoar essas pessoas que fizeram isso. Porque se não liberar o perdão até para essas pessoas que fizeram isso, a pessoa trava, a pessoa não avança, a pessoa não consegue ir adiante. Ela sempre vai ficar naquela tensão, naquela paralisação, naquele terror, naquele medo, naquele pânico. Apreensão excessiva o tempo todo. E aí é onde eu fico focando muito nos bloqueios. Hoje não, né? Essa semana eu tava conversando com uma mãe que o filho de 11 anos, ele estava com crise de ansiedade, com medo dos pais morrerem. Aí eu fui entender, mas por que medo é esse? O que tá acontecendo? Porque a gente sai e a gente demora um pouquinho, se ele ligar e a gente não atende, ele acha que a gente vai morrer. E que a gente não vai voltar, que vai acontecer um acidente, vai acontecer alguma coisa. Aí eu, tá, me conta um pouco mais. E aí eu vou buscando para entender. Aí eu fui ouvindo que ela perdeu a mãe com 11 anos. E o que ela tinha medo também era de morrer e deixar os filhos. Só que essa mensagem, ela falava inconsciente, que isso poderia gerar uma ansiedade no filho. Ela tinha um repertório de que tinha esse medo, tinha essa apreensão também de morrer, por como ela perdeu a mãe, ela também hoje com os filhos, ela podia também ver a morte, ela estava com a idade ali que a mãe tinha morrido, então esse medo dela transferia diretamente para o filho. E aí o filho ficava com crise de ansiedade, coração palpitava, faltava o ar, vários sintomas. Por quê? Porque foi ativado através do repertório do outro. Então, observe o repertório de outra pessoa ao seu redor, se isso está te causando ansiedade. Porque às vezes não é nem o seu medo, às vezes é o medo do outro. Às vezes o outro está tão excessivo com a preocupação dele que isso transmite para você. Aí depois você está tendo crise. E quando eu falei para ela, muda o repertório. Vou beber uma água. Quando eu disse para ela, muda, traga memórias saudáveis. Exatamente isso que ela começou a fazer. E ela, Silvana, ele tá melhor. Simples. Simples falar, né? Desculpa. Mas quando você muda o seu jeito de pensar, sua forma de falar, seu comportamento, tudo isso gera emoções diferentes. E quem está ao seu redor começa a ser beneficiado. Então, cuidado com seus comportamentos. Pais, então, meu Deus, como que os pais eles erram sem saber que eles podem estar causando bloqueios, ansiedade nos filhos, paralisações, comparações que eles fazem de um filho com outro. Terrível, terrível. Mães que falam, você tá gordo demais, você tá comendo demais, tudo acontece com você, você não é uma pessoa que sabe se controlar. Tudo de ruim que vocês possam falar com os filhos de vocês, podem ter certeza. Isso vai causando neles dores, angústias, tristeza, ansiedade, a ponto deles serem pessoas hoje que não conseguem avançar. Aí você fica se perguntando, poxa, meu filho tá parado no tempo, não consegue fazer nada, não muda de vida, tá sempre na mesmice, tá sempre, fazendo as mesmas coisas erradas. E que bom se tem filhos aqui que foram um dia traumatizados, bloqueados pelos seus pais, que estão ouvindo isso, para poder começar a se analisar, falar, caramba, o que aconteceu? O que meus pais fizeram comigo? Falaram, me puniram, me compararam, me julgaram? O que aconteceu para eu conseguir hoje fazer essa autoanálise e começar a desvendar que tipo de bloqueio que eu tenho hoje para eu poder me livrar deles? Porque o fato de você identificar os bloqueios é simplesmente, gente, eu quero que vocês aprendam a identificar para vocês começarem a se livrar.
tá? Não é simplesmente assim, eu vou me livrar dos bloqueios e não vai ter nunca mais. Não, vai acontecer outros. Vão acontecer outros bloqueios. E aí o que acontece? As pessoas vão vendo ao seu redor que você está mudando, que elas não conseguem mais te humilhar, elas não conseguem mais alcançar ali, você se desestabilizar, elas não conseguem. Elas vão perdendo força. Porque você se torna uma pessoa mais segura, uma pessoa mais blindada, você consegue ter mais resistência. Pessoa nenhuma mais vai conseguir te humilhar, te falar que você não está fazendo, que você não é capaz, nada. Tá? Então é esse despertamento hoje, esse despertamento aí que eu queria trazer para vocês, tá? Em relação à ansiedade, queria poder tirar dúvidas de vocês, mas se não tem, tá? Se não tem, deixa eu ver se vocês estão perguntando também, né? Então tá, amores. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí de algumas técnicas simples, muito eficazes, tá? Que pode aí ajudar muitas pessoas, ajudarem a você mesmo, que de repente vai passar por aqui ou tá aqui também, que já teve algum momento como esse, de se sentir mal, não saber como agir, não saber o que fazer. Agora você sabe, você já entende que é muito possível fazer esse treino antes, mas também é muito possível vocês buscarem uma ajuda psicoterapêutica para poder vocês aprenderem técnicas. Porque eu falei aqui coisas simples que eu já falo, mas tem diversas outras técnicas, tem exercícios que a gente faz com que a pessoa comece a se autoconhecer, né? Tem vários exercícios de autoconhecimento, dessa autorregulação emocional, de fazer essa autoobservação. Você pode melhorar a sua autoestima, habilidades sociais, que você pode treinar isso também, como você lidar em situações com o público, com outras pessoas. Então, assim, tem várias coisas legais. Eu vou começar a trazer conteúdo assim para vocês também, porque eu fazia isso com o meu grupo, né? Cada semana eu levava um tema diferente e é muito bacana quando você passa um conhecimento que às vezes as pessoas não param, né, para ouvir, para buscar, e às vezes é só assim, um bate-papo, uma conversa, e a pessoa sai dali diferente, começa a aprender algo novo, começa a colocar em prática, começa a ver resultado. E aí, gente, eu vou falar pra vocês, é muito gostoso, é muito bom ver as pessoas melhorando, como eu já vi meus pacientes aí, inclusive quem tava com medo excessivo, não saía de casa, tinha, preocupação excessiva de pegar o Covid, hoje já tá saindo de casa, já tá conseguindo, sabe, ir ao médico, fazer as suas rotina, né, diária ali, de fazer o contato com outras pessoas, simples, mas precaução, mas ao mesmo tempo conseguiu sair daquela paralisação. Então eu estou muito feliz com os resultados, por isso que eu tenho que vir falar cada vez mais dos assuntos que a psicologia trata, do quanto que a gente hoje pode ajudar outras pessoas com o nosso conhecimento, com tão coisas simples que pode ser transformador na vida de alguém que está precisando, de dizer que é muito possível você viver uma vida saudável, em paz, tranquila, sem crises, tá? Eu sei que dores existem, pessoas e pessoas passando por problemas diversos, mas quando elas tomarem consciência de que através de orientação, de uma ajuda, dela mesmo buscar essa ajuda, de se informar, vai buscar a orientação sobre aquilo que você está passando. Tem tantos vídeos legais, tantas palestras boas, que você pode aprender tanta coisa boa no seu dia a dia, ler livros bons para você ter mais clareza. Então, assim, é muito possível as pessoas se livrarem das dores, é muito possível sair da depressão, sair da crise de ansiedade, dos pânicos, dos transtornos, enfim, dá para ajudar. Não é fácil, não vou dizer que é fácil, mas dá para ajudar, dá para a pessoa começar a dar o primeiro passo, para ela se melhorar. E outra, muitas vezes as pessoas, quando ajudam outras, elas se curam também, tá? Então vá aprender para tentar ajudar outras pessoas, que em algum momento você vai usar aquilo para você. Muitas vezes você vai usar para você, tá bom? Então, um ótimo domingo.
Um beijo para vocês, tenham um ótimo domingo. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas, porque como é um assunto que eu gosto de falar, é um assunto que eu vejo muito resultado, que eu, assim, nossa, eu poderia fazer 1000 palestras sobre esse assunto. Várias vezes, falando as mesmas coisas, dando os mesmos casos. E é algo que, assim, eu falo, gente, como é maravilhoso você ver pessoas melhorando depois de ouvir algo simples, mas que eles colocam em prática. Depois que eles começam a fazer essa auto-observação dos pensamentos, sabe? Eu falo, ó, eu ensino as coisas simples, assim, eu falo, ó, vai descascar verdura, vai desfazer o guarda-roupa, arrumar. Não é fazer várias coisas, mas tenta desviar a atenção para aquilo que você não está habituado a fazer. Eu não desarrumo meu guarda-roupa toda hora, mas em alguns momentos é necessário você arrumar, sabe? Colocar separadinho ali o que você precisa encontrar rapidamente, deixar tudo acessível. Então, vai escrever, vai ler livro, vai ocupar sua mente com algo que realmente seja melhor do que você ficar com aqueles pensamentos de apreensão, de tensão, de medo, para vocês evitarem um pouco essa ansiedade vir excessivamente, tá bom? Então, um ótimo domingão para todos. Estou muito feliz de estar fazendo mais uma semana aí para vocês de conhecimento aí que seja útil na vida de vocês. Então, eu quero cada vez mais poder transbordar, trazer aqui o meu conhecimento, um pouquinho que eu já adquiri, mas que seja valiosíssimo para todos nós. Porque quanto mais eu falo, mais também isso me enriquece e me diz que esse é o caminho. Isso é verdadeiramente o que eu quero prosseguir, o que eu quero fazer, o que eu quero viver, e anos e anos e anos eu não vou me cansar. Acredito que quando você vive algo que você realmente gosta de fazer, você não se cansa. Não tem domingo, não tem chuva, não tem feriado, não tem nada. Gente, é algo assim que você fala, gente, eu quero fazer isso, eu nasci para isso, eu quero continuar fazendo isso. E eu tenho ativado as pessoas também a fazerem o que elas gostam, porque isso te dá uma energia boa, isso te dá uma sensação de alívio, de falar assim, caramba, eu não vim nesse mundo por acaso mesmo. Eu continuei a vida porque algo maior tinha para acontecer. Então, assim, quando eu comento do acidente, eu falo, gente, realmente eu não era para ter morrido naquela época, era para realmente eu estar aqui hoje falando com vocês, transmitindo o que eu já aprendi para vocês, contando as minhas histórias, contando as histórias do que eu já ajudei as pessoas, e os resultados me curaram. Hoje eu estou na psicologia porque eu tomei a decisão de fazer essa transição de carreira por causa dos resultados. E é isso que eu quero que vocês vivam na vida de vocês, que vocês tenham resultados para que vocês possam tomar decisões diferentes. Porque não adianta ter os mesmos resultados que você teve até aqui, que você não vai tomar decisões novas. Eu só pude pedir demissão porque eu tinha resultado, eu tive algo novo acontecendo na minha vida. E isso foi cura, foi uma cura dentro de mim. Porque eu achava que eu não... Nossa, eu ia viver... Eu acho que eu... Não sei, não vou dizer aposentar, mas eu achava que eu ia viver muitos anos ainda na aviação. E quando eu comecei a ver que quando eu ajudava as pessoas com aquele conhecimento que eu tinha adquirido, que as pessoas estavam melhorando, que as pessoas estavam trazendo resultados positivos, falei, gente, é isso, eu quero mais, eu quero fazer isso por muito mais pessoas. Por isso que é um tipo de tema que eu quero levar mais e mais para as empresas, para as pessoas, porque eu sei o quanto aumentou, eu sei o quanto que tem pessoas hoje que sofrem com a ansiedade e não se dão conta, não sabe nem o que é às vezes, não sabe nem o primeiro passo, não sabe nada, no mínimo. Eu falei coisas aqui que eu já falo há meses, mas tem gente que ainda não sabe, tem gente que ainda não dá crédito, tem gente que ainda fala, não, isso aí não funciona comigo, isso daí não é legal. Não gostei dessa orientação que ela deu, mas por quê? Porque não dá a oportunidade de aprender algo diferente, nem de colocar em prática. Então é isso, eu tô aqui com meu coração bem transbordante para vocês, tá? Que vocês tenham um ótimo dia, um ótimo domingo, um beijo, fiquem em paz, tá? Qualquer coisa me mandem mensagem, direct, perguntem, e eu vou abrir uma caixinha de perguntas sim, se você tem alguma dúvida sobre ansiedade, vocês podem me perguntar lá, tá? Que lindo, gratidão. Ai, gente, a pessoa precisa de óculos para ler.
Ok, orgulho de você. Coca, bom dia, gratidão. Então é isso, amores. Um beijo mais uma vez aí. Não consigo sair, né? Dá um nervoso, que você quer continuar. Mas é bom, é gostoso estar aqui com vocês, tá? Beijo.